Vivo. Gente, estamos aqui de novo. Agora vai dar certo. Demais. Obrigada. Ah, Boa noite, gente. É isso aí. noite. Peraí, eu não tô te vendo ainda, doutora. Não, eu tô te vendo. Peraí, só um pouquinho. Daqui a pouquinho eu devo te ver então, mas eu tô te ouvindo. Então vamos ficar Ótimo. desse jeitinho. Não tem problema eu não te ver. Vamos ver se nos outros aqui te ver. Peraí, só um pouquinho. Às vezes é só o meu celular aqui. Aham. Aí tá todo mundo. Ah, no outro celular aqui tá dando pra te ver. Olha aqui, ó. Eu não tô te vendo desse aqui que eu tô, mas não tem problema não. Ok. Aham. Vai dar certo. Eu vou ficar olhando pro outro. Tá bom. Mírcia, obrigada pelo convite, obrigada a todas as pessoas que entraram. Eu já vi aqui alunos meus da faculdade, amigos, queridos, familiares. Ah, não, uma maravilha. O pessoal tem que voltar, né? Porque alguns Não, saíram. todo mundo vai voltar. Você vai ver, todo mundo vai voltar. Doutora Cláudia, eu que tenho que te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, tá bom? Tem muitas mulheres precisando de esclarecimento sobre esse assunto, né? E nada melhor do que uma pessoa tão entendida nesse assunto, mulher, para falar sobre isso para nós. Então, Boa disposição. eu deixo aqui o meu muito obrigado por ter aberto um tempinho aí na sua agenda para falar conosco, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Primeira de muitas. Gratidão. Sempre que você quiser, Conte fique à comigo. vontade. Tá bom, querida. Conte comigo, é um prazer estar aqui. A trajetória como delegada de polícia me ensinou muito, e eu me sinto no dever como cidadã, como delegada e mulher cristã de compartilhar essas informações. Que linda. Ai, gente, que linda. Cadê os coraçõezinhos? Ó, então agora, já que a gente voltou agora, já aperta esse coraçãozinho aí, aperta esse aviãozinho antes da gente entrar, então, nesse tema, tá? Nós vamos falar hoje com Cláudia Rocha, doutora Cláudia Rocha, delegada de polícia, professora universitária, ela é professora de Direito Penal na Faculdade ESUP, tá? Isso. Tem uma bagagem assim gigante, né? E você quer falar alguma coisa antes, Cláudio, da gente começar as perguntas? Eu quero. Eu quero dizer que esse momento é importantíssimo, né? Conversar com as pessoas é o primeiro passo para o entendimento. E a dúvida, né? Quando você colocou, disponibilizou para as pessoas perguntarem, a dúvida é o começo do conhecimento. Então, eu gosto muito quando as perguntas estão aí, quando os meus alunos estão me enchendo de perguntas, porque isso é o começo de tudo. Então, eu estou aqui à disposição e quero passar o melhor que eu puder e podem sempre contar comigo. Ai, que Podemos lindo. começar. Muito obrigada. Muito obrigada Obrigada. mesmo. Então vamos lá. Eu separei aqui quatro perguntas. Eu abri um stories, né, de perguntas e várias irmãs. O público que me segue, a maioria, doutora Cláudia, são de mulheres cristãs, né? Evangélicas. E assim, a gente precisa muito de um esclarecimento maior, principalmente depois da pandemia. O que aconteceu? Foi quando praticamente a gente ficou preso dentro de casa, né? E assim, até eu já pode abrir com essa pergunta. Os casos na delegacia aumentaram também, porque pelo menos eu, como líder aqui da igreja, aumentaram muito os casos de agressão para a mulher, né? A violência doméstica aumentou muito nessa pandemia. Como que foi
para vocês, trabalhando aí na polícia, na lei? Sim. Bom, primeiro, esclarecer que atualmente eu não estou em uma delegacia de polícia, porque eu já cumpri o meu tempo na Polícia Civil e já me aposentei. Mas a profissão que nós escolhemos, que nós vivenciamos, ela nos acompanha sempre. Então, eu acompanho sempre esse assunto, até por conta da universidade também, porque eu gosto de estar atualizada e estar ciente do que está acontecendo. Importante, antes de responder você e aqueles que perguntaram, é que a violência doméstica ela é bem mais ampla, né? Ela não é só contra a mulher, né? Ela também é contra a criança, contra o adolescente, contra o idoso, contra a idosa. E aí nem tem gênero. Né? Não tem gênero masculino, feminino na violência doméstica, né? Então, primeiro dizendo isso. Então, sim, aumentou, isso está constatado, isso tá nas pesquisas, né? Isso está na fala dos operadores do direito que trabalham nessa área, as delegadas de mulheres, né? A gente tem um grupo de delegadas, eu não estou na ativa, mas eu participo desse grupo e eu vejo a atuação das colegas, é muito assídua e a demanda aumentou. Aumentou por quê? Porque nós, seres humanos, temos dificuldades mesmo de nos relacionar, né? Então, quando sai para o trabalho, sai para a escola, esse distanciamento, né, dá até uma saudadezinha, né? E quando tem a saudade, você fica mais tolerante. Agora, você está ali em casa todos os dias, né? Os defeitos aflorados, os problemas afloram, então aumenta, sim, a violência no lar contra qualquer um dos seus membros. Aumenta, sim, infelizmente. Mas tem uma notícia boa, né? Qual é a notícia boa? É que nós podemos reverter isso. Nós não podemos nos acomodar. Então, quando você, né, Mírcia, quanto mulher que é uma entusiasta da vida saudável, da vida na alegria, da vida no respeito, na convivência familiar, isso é muito preventivo para a violência, né? Envolver-se com o sagrado, estar sempre colocando a sua vida na presença de Deus, né? Porque o homem, ele é espírito, ele tem que alimentar a sua alma, seu espírito. Então, muitas vezes a violência acontece em qualquer circunstância, seja doméstica ou não, por ausência desses motivadores que buscam, que nos fazem buscar a paz, a boa convivência, o entendimento, né? Então, isso eu acho que são fatores importantes para essa prevenção, porque no dia que nós duas conversamos, nós falamos que existe a possibilidade de prevenir violência doméstica, né? Então, eu acho que, não sei se respondeu, mas é assim Sim, que eu é isso mesmo, vejo. perfeito. Assim. Então vamos lá às perguntas. Eu vou colocar uma aqui que não era a primeira, mas eu vou colocar ela como primeira. O que Uhum. pode ser caracterizado para ser uma violência doméstica? Olha, bastante interessante essa pergunta, né? As pessoas que têm afinidades, grau de parentesco, filho, pais, avós, aquela linha da hereditariedade caracteriza violência doméstica, vivendo ou não no mesmo ambiente. Ok? Agora, por exemplo, duas amigas, dois amigos que resolvem dividir um quarto porque estão fazendo faculdade, estão estudando. Se eles, nessa relação de amizade, mas ali coabitando junto, não como casal, mas como amigos ou amigas, se houver violência, caracteriza também violência doméstica. Se você recebe uma pessoa na sua casa para ela vir fazer um tratamento, uma relação de hospitalidade, e ali passa 30, 35, 40 dias, começam desentendimentos, se houver agressões verbais, físicas,
caracteriza violência doméstica. Então, é Uau. bastante amplo. Então, tecnicamente diz relações de parentesco, de afeto. Por quê? Porque seu namorado, seu esposo, você não é parente dele. Mas é uma Não, relação exatamente. é uma relação de afeto ou de convivência em qualquer nível, afetiva ou de amizade, né? Convivência por hospitalidade. Então, a violência doméstica caracteriza quando eu estou convivendo ou me relacionando com alguém que eu confio. E dessa confiança, há uma quebra nessa confiança. Quebrando essa confiança e ocorrendo agressões verbais, físicas, patrimoniais, morais, é violência doméstica. Uau! Uau! Eu É não bem mais sabia. amplo. Para mim que violência doméstica era marido e mulher brigou, violência doméstica. Não. Uma neta que mora com uma avó. Se elas configuram um espaço familiar, isso, se ocorrer qualquer agressão de qualquer das partes, configura violência doméstica, né? Dois amigos, eu acho esse exemplo muito interessante, e eu recebi muitas vezes na delegacia casos de estudantes que moravam em casa de estudante ou alugava república. Esses desentendimentos ali são violência doméstica. Não são violência doméstica contra a mulher. Então, eu Aham. tenho violência doméstica e familiar contra a mulher e tenho violência doméstica no aspecto geral, quando o homem pode ser a vítima na violência doméstica. Só que, adiantando o que nós duas conversamos, a violência doméstica contra a mulher, ela tem uma lei que é importantíssima nessa proteção, que é a Lei Maria da Penha, não é? Então, a gente Certo. falou sobre isso, né? Sobre essa proteção que a Lei Maria da Penha traz. E a grande novidade, se eu continuar e puder estender, Claro. é que hoje já há um entendimento que pode se aplicar até medida protetiva para o homem, se for o caso. Tribunal do Rio Grande do Sul tem feito isso, né? E outros, né? Que é a notícia mais recente que eu tenho é Tribunal do Rio Grande do Sul. É um caso, me parece, em Mato Grosso, Cuiabá, que o juiz concedeu para o homem uma medida protetiva. É lógico que a mulher, por ser mais frágil, vulnerável, é, é muitas vezes superior os casos em que essa medida é concedida para ela, né? E Mas mulher, veja né? bem, se eu tenho um caso de violência doméstica, que um filho está sofrendo de um pai abusivo, né? Vai acontecer sim, eu estou esperando isso já, que esse filho possa pedir uma medida protetiva em relação a esse pai, né? Então, é uma interpretação nova que está surgindo da lei, né? Muito interessante, muito bom mesmo. Agora aqui, ó, outra coisa que me perguntaram muito também. Ah, Palavras ofensivas também é considerado, então? Porque até que ponto, né? Tem aquele homem que às vezes ele só. Agora vamos colocando para a mulher, porque quem me fez essa pergunta foi uma esposa, né? ah, O homem que só fala muito, né? Como é que fala, doutora? Eu esqueci a palavra, mas assim, que ele fala que vai fazer alguma coisa ruim, né? ameaça. Ameaça, isso, que ele ameaça verbalmente, isso é considerado? E outra coisa que me perguntaram muito também é sobre a violência sexual. Ah, ok, muito bom. Muito bom responder sobre isso. Ameaça é crime, e se ela for dirigida à mulher no contexto da violência doméstica, porque tem que separar. Duas amigas que não moram juntas, que viajaram juntas para algum lugar e se tiver uma briga, não é Uhum. violência doméstica, elas estão viajando juntas, elas não coabitam. Certo. Mas se uma
Praticar violência contra a outra é violência contra a mulher, mas não é violência doméstica contra a mulher, né? Certo. Então, bem esclarecido isso. Eu ia fazer uma introdução para te responder e eu quero que você repita a pergunta, por favor. Tá. Ameaça. Ok, Ah, a ah, ameaça, me lembrei, a ameaça, é a minha. ela é crime no contexto da violência doméstica, podendo, inclusive, o autor ser conduzido em flagrante. Numa briga, né? Estão lá brigando e ele fica ameaçando o tempo todo. Eu já fiz procedimentos, porque eu já estive na Delegacia da Mulher de Aparecida, de Goiânia, por Uhum. 2 anos, e estive no plantão da Delegacia da Mulher de Goiânia. E quando delegada no interior, você é clínico geral, você faz de tudo, né? Uhum. Então, eu fiz muitos procedimentos e o homem dizia assim para mim, mas doutora, eu nem machuquei ela, eu só ameacei. Mas ameaça é crime, está lá no Código Penal, no artigo 147. Quando dois amigos brigam, homens, sexo masculino, brigam, um ameaça o outro, é crime de ameaça, mas não é no contexto da violência doméstica. Qual é a Certo. grande diferença? Os dois podem ser conduzidos em flagrante, mas vai-se Uhum. fazer um procedimento chamado termo circunstanciado de ocorrência. Esse procedimento é célere, ele vai assinar um termo para comparecer no juiz e pode ir embora para casa. Na violência doméstica contra a mulher, não. Ele vai ser autuado em flagrante. Se ele já fez isso reiteradas vezes, ele só pode ter fiança pelo juiz. Meu E foi Deus. a ameaça. Aí alguém diz assim: ah, só ameaça? Só ameaça. Olha, qualquer tipo de agressão, seja verbal, moral, psicológica, nem estou falando na física, muito Uhum. ruim. Nós não estamos aqui no mundo para viver esse ambiente. Uhum. Não, o nosso objetivo tem que ser harmonia, né? Claro. Ou então, se isso não é possível, tem que haver um afastamento, porque esse atrito, né? Eu me lembrei agora de uma brincadeira interessante, eu quero que fique esse recado. Aham. Quando nós éramos criança, 5 filhos minha mãe tinha, e era uma Hum. escadinha, eu a mais velha de todos eles. Então a gente brigava muito, porque irmão briga, né, gente? Mas aquela briga ali que em poucos minutos estava resolvido. Mas enfim, eu me lembro que na televisão tinha uma propaganda de uma bolacha que a gente gostava muito. E lá em casa tinha essa bolacha. E aí tinha um limite nesse pacote de bolacha. E aí dava briga. Aí a propaganda da bolacha na TV dizia assim: mamãe pediu que nos amássemos, não que nos amassemos. Olha. Exatamente. Papai do céu pediu que nos amássemos, não que nos amassemos. Então, se não é possível amar, não é possível respeitar, vamos encontrar uma solução, não é? Então, eu Claro. acredito muito na educação. Eu acredito muito no exemplo que os pais podem dar para os seus filhos, principalmente os filhos os do sexo masculino, porque o masculino tem uma força maior, talvez pelos hormônios, né? Quem Sim. sou eu para falar disso, que não é minha praia, mas eu acho que ele supita mais rápido, então ele tem uma tolerância menor que a mulher. Então, assim, ensinar para eles, olha, respeita a mulher, você nasceu de uma mulher, né? O mundo. E respeitar não é só não bater, não. Respeitar é muito mais. Respeitar é cuidar, é olhar com um olhar carinhoso, com admiração, com respeito, né? Isso é cuidar, isso é amar. Então, por quê?
tem que fazer essa pergunta, as famílias têm que fazer. Por que que o meu filho hoje, por que que ele trata a namorada assim? Por que que ele é tão grosseiro com ela, né? Tem uma cultura, né? Tem até uma cultura, um comportamento que o homem sedutor é aquele que ignora a mulher, é aquele que maltrata, é aquele que chama ela de uma forma pejorativa, né? Então, a gente tem que trabalhar contra isso. Exatamente, já com os nossos filhos, né, doutora? Com os nossos filhos, os E nossos essas palavras cônjuges. ofensivas, doutora Cláudia, é tipo assim, uma ameaça pode ser o quê? Porque às vezes não é só ameaça de morte, né? A ameaça pode ser, eu vou te bater, você não vai trabalhar. Quais eram os maiores tipos de ameaça que você escutava? Olha, da mais simplesinha à mais severa é tudo ameaça. Aí compete, cabe ao juiz saber, na aplicação da pena, como ele vai tratar isso. Porque uma ameaça, eu gosto de fazer, se tiver algum aluno meu que eu vi entrando nele, eu faço isso sempre em sala. Olhar para ela e fazer assim, ó. Isso é uma ameaça. Por quê? Porque o tipo penal está escrito assim: ameaçar por gesto. Gesto. Porque tem uns que faz assim, que vai dar um tiro. Por gesto, por palavra ou escrito de mal injusto e grave. O que é um mal injusto? Eu vou te bater. Ora, bater. Eu vou te bater. Eu não vou pagar mais a sua faculdade. Isso é uma ameaça grave. O pai não pode falar isso quando ele está com essa responsabilidade em relação. Não é uma ameaça grave? Uma É. ameaça, exatamente. E agora eu tenho uma ameaça, aquela que chega, né? Os exemplos de quem é da área do direito são muito fortes, principalmente quem é do Uhum, penal. O indivíduo que uhum, aponta a arma, né? Que coloca a arma na cabeça e diz: eu vou te matar. É uma ameaça grave, mas é sim. ameaça, né? Então, de mal, injusto e grave. Se você não ficar comigo, agora eu vou para o lado da violência sexual. A Se irmã, a você irmã escreveu aqui, ó, beliscão. beliscar, se você não ficar comigo, eu vou fazer mal para o seu filho. Isso é um mal injusto e grave. Ou você sai comigo para atender os favores sexuais seus que eu quero, ou então eu vou fazer mal para o seu filho, para sua mãe, ou eu sei a escola que seu filho estuda. Isso é uma ameaça gravíssima. Eu sei a escola que seu filho estuda. Já pode correr para a delegacia e registrar o boletim de ocorrência. Eu falei também Entendi. com você, quando nós conversamos, sobre os sinais. Os Sim. sinais que o agressor dá, ele dá Isso é muitos muito bom. sinais. Sabe, eu atendo muitos jovens, doutora Cláudia, e sabe o que que acontece muito? Muita gente me pergunta assim, Birce, conselho você teria para dar para um jovem que quer casar? E aí eu sempre falo, aí a gente pode entrar realmente nesses sinais aí, ó. Gente, você tem que conhecer Jante, como que ele trata a mãe dele, como que ele trata a família, porque a pessoa não vai mudar, né? Então, esses sinais, gente, presta atenção nesses sinais que a doutora Cláudia fala. Maravilhosos. Pode falar, doutora. Os sinais, eles começam na relação entre casal, né, na relação afetiva, eles começam no início do namoro. Às Sim. vezes, a pessoa consegue usar máscara um tempo, né? Hoje todo mundo está usando máscara, né? Mas essa que eu estou falando é a máscara moral, né? Então, ele pode esconder o seu caráter, a sua personalidade por um tempo, mas não por muito tempo. Um dia ele vai dar uma escapulida e aí você tem que observar isso com atenção. Então, quais seriam esses sinais? Querer dominar, o que que você vai fazer, onde você vai, por que que você foi, você tem que me contar. Não quero que você converse com fulano, com ciclano. Ora, numa relação adulta, tem que se ter o respeito, né? Olha, se a pessoa
pessoa acha que de alguma forma aquela companhia não é boa, sentar, vamos conversar e eu vou te explicar por quê. Se eu não vou pegar um fato, por exemplo, o suposto agressor, que eu ainda não sei se ele é, mas ele está intolerante com uma amiga da sua companheira. Eu não quero que você anda com ela, acho que ela não é uma boa pessoa. Por quê? Ah, eu não acho por isso, por isso. Você deve analisar os motivos que ele está colocando. De repente, ele tem razão. Não é só. O homem pode ter razão. Não é, a gente não está aqui para guerrear. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Se fizer sentido, você filtra, afasta, diminui. Se não fizer nenhum sentido, já é um sinal. Não faz sentido. Ela é minha amiga, ela me respeita, ela me trata bem, minha família gosta dela. Qual que é o problema? É porque às vezes ele quer manipular, né? Ele quer ser, Essa ele amizade, confunde. né? Ele quer ser a coisa mais importante, ele quer ser algo mais importante do que tudo que você deseja. Isso não é um bom sinal. A pessoa querer ser o mais importante, não. A nossa vida ela tem graus, ela tem variedades de importância. Deus é importante, a família é importante, o trabalho é importante, o amigo é importante, o lazer é importante, o exercício físico é importante, não é? Você que gosta de Exatamente. exercício físico, eu também gosto. Tá Então, me devendo uma aula. tudo isso é importante. Por que ele não quer que você faça exercício físico? Se isso é bom, faz bem para você. Então, são alguns sinais, né? Controlar, olhar o celular, fazer críticas reiteradas à sua família. Eu não gosto. Eu não gosto disso. Que a pessoa que quer se juntar a outra, formar uma família ou ter um relacionamento, a família é separado. Não, isso é teoria. Isso é teoria. É tudo Uhum, junto. Vai ser tudo uhum. junto. Então tem que haver o mínimo de respeito, de amizade, admiração, né? Em outras relações em que pode acontecer Exatamente. violência, fora do contexto da violência doméstica, né? Nas relações de trabalho, né? Você pode ter um colega que não gosta, tem inveja, tem alguns sentimentos inferiores, ele dá sinais, né? Então, você tem que analisar, porque Uhum. pode surgir esses abusos, né? E eu não sei se eu respondi E não no tem medo, né, contexto. doutora Cláudia? Respondeu sim. Porque o que que Ah, acontece? Às vezes você coloca uma roupa comportada e a pessoa fala, não, você não vai com essa roupa. Aí se você começa a mudar, você vai deixando, então, a pessoa, tipo, tomar conta, né? Até chegar num ponto de agressão mesmo, né? é. É sempre o melhor em tudo é o quê? É o acordo, né? É a Uhum. conversa. Porque um casal que não consegue conversar, se um tem que ceder para o outro, então não é uma troca. Não tem troca. Um tem que ceder. Por Exatamente. quê, né? Então, assim, eu sei, as relações humanas são difíceis, mas não são impossíveis. Tem muitas pessoas que conseguem viver relações super saudáveis, né? Sem impor, sem violência, e a busca nossa deve ser para isso. Eu vi uma pergunta agora mesmo, e É. eu gostaria que a pessoa que perguntou repetisse. É, pessoas que têm a Vou até intenção de pedir um colocar a reforço aqui pessoa, também. é, Em pessoa, cárcere onde ela só sai. só ela que vai. Nossa, esse crime é gravíssimo, chama-se cárcere privado. Gravíssimo. Ele é um crime contra a liberdade individual. Agora a Tá? gente entra numa. Gente, quem quiser fazer pergunta, eu vou abrir no finalzinho. Pode entrar nessa caixinha aqui com ponto de interrogação, que no finalzinho, então, eu vou abrir as perguntinhas que estiverem ali. Só que para a gente não mudar de assunto, ó, essa pergunta cabe exatamente nessa pergunta que eu anotei aqui, ó. Qual é o principal medo? Qual que é o principal medo que você já viu tanto, doutora, das mulheres denunciar? Qual que é o principal medo? Por que que a mulher tem tanto medo de denunciar? Nossa, tem vários. Bom, um deles é o medo de a ameaça se concretizar, né? Eu vou te bater, eu vou te matar, né?
Então, esse é um medo terrível. Por quê? Porque muitas vezes essa mulher, ela não tem em quem se apoiar, né? Ela não tem um apoio familiar, ela, às vezes, o lugar que ela está, ela não tem um apoio da autoridade pública, pode acontecer. Às vezes ela foi lá denunciar e não sentiu segurança, né? A gente tem melhorado muito nisso. Por quê? Porque as igrejas também têm ajudado a polícia, né? As instituições que protegem mulheres têm ajudado e encoraja e dá apoio, etc. Mas eu passei por muitas histórias que a mulher viveu anos e anos de abuso. Então, o medo é esse. Agora, tem um medo que é muito, é um fator muito pesado. É quando o autor ameaça fazer mal aos filhos. Aos filhos. A mãe não vai. Ela prefere sofrer tudo nas costas dela para proteger os filhos. Infelizmente, ela não consegue. Por quê? Primeiro, os filhos estão vivenciando esse ambiente, né? Segundo, eu conheço inúmeros casos que depois que ela consegue desvincular e separar desse companheiro para causar uma dor extrema na sua companheira, na sua esposa, ele faz mal para os filhos, que às vezes são filhos dele também, para doer, para judiar, para maltratar, porque fazer mal para uma criança, para o filho daquela mulher, é igual matá-la. Aham. É Vai igual doer muito matá-la. mais. Vai doer muito mais. Então, esse é um grande fator, sabe? E algumas, mas não é tão incidente, na minha opinião, por questões de segurança financeira, né? Às vezes a mulher não tem uma independência financeira, e como que eu vou denunciar? Como que eu vou como que meus filhos vão estudar? Porque é chato falar disso. Existem homens que são muito cuidadosos com a família, mas existem homens que o cuidado que eles têm com os filhos está condicionado ao relacionamento com a mulher. Quando ele desfaz esse relacionamento, ele não quer mais saber dos filhos, né? Então, ela conhecendo esse companheiro, o que ela faz? Ela aguenta. Ela aguenta. Ela aguenta porque ela quer alcançar um bem maior, que é a estabilidade para os filhos, que ela supõe estabilidade. Ela A quer, estrutura, né? ela quer Estrutura dar uma familiar. estrutura de vida para esses filhos, né? E é uma prova disso que a gente vê casais que ficaram 20, 25 anos, 30 anos, e aí depois, quando os filhos estão independentes, a pessoa dá tchau, né? Porque aí ela ficou, agora o objetivo dela foi cumprido, mas aí foi toda uma vida, né? E aí muitas doenças nesses filhos, né? Psicológicas até, né? Muitas doenças nessa mulher também, na família dela, muita dor, né? Muita dor. Então o amor não é para doer, né? O amor não Não. é para doer, né? O amor é para sarar, o amor é para ajudar, né? Então, o que inicia como amor, né, acaba assim. A Exatamente. intenção impedir o convívio com outras pessoas, colocar em cárcere privado. É um crime grave e mais, importantíssimo. No caso do cárcere privado, enquanto a vítima estiver sob a influência dele no cárcere, ele está em Uhum. flagrante. Então, Olha, se ele deixar ela lá uma semana, a família dela ficou sabendo onde avisa a polícia. Eu já fiz flagrante de cárcere privado. Ele não deixava ela ligar para a família, ele não deixava ela sair de casa. E aí a família descobriu e organizaram-se, comunicaram a polícia militar. Quando ele saiu para comprar alguma coisa para o casal comer, a polícia já chegou e invadiu a casa. Invadiu por quê? Porque ele estava em flagrante. Retirou ela sim. lá de dentro e ficou esperando ele chegar e deu voz de prisão para ele.
Então, e aqui, ó, a Viviane até comentou aqui agora, ó. Muitos casos, os filhos também imploram para a mãe não se separar, pois eles não têm a dimensão do mal que se causa. Os filhos têm aquele medo, né, dos pais não se separarem. Ah, se minha mãe e meu pai se separar, eu vou ficar triste, vai acabar minha família. E aí, às vezes, a Acaba a mãe minha também. família. Isso tem um peso muito grande. A mulher, ela carrega um sentimento de culpa, né? Muito grande, porque ela gerou aqueles filhos, ela pensa, penso eu, isso é pessoal. Ela gerou esses filhos, colocou eles no mundo e agora vê eles em sofrimento, ela fala, não, eu preciso amenizar isso. Né? Então, eu penso, eu vejo isso, uma psicóloga falaria até melhor sobre esse sentimento, né? Mas enfim, ninguém pode julgar essa mulher que não teve coragem, né? O que a gente pode fazer? Apoiar, orientar, né? Acompanhar esses filhos. Isso pode ser feito, isso nós podemos fazer. Como a gente percebe essas situações próximas da nossa vida, as pessoas que às vezes Uhum. convivem conosco. Então, o que que você faz? Você acompanha, você orienta, você não é que você vai falar, tem que separar. Não, isso é leviano. Isso é Uhum. leviano. Né? Às vezes, o casal está precisando mesmo é de uma ajuda, né? Ser convidado para um passeio, para sair daquela rotina, para fazer uma brincadeira, né? Às vezes é uma linha tão fininha que separa a infelicidade da É felicidade, felicidade, né? Às vezes a verdade. linha é fina, né? E a pessoa fica ali naquela linha de baixo, só na infelicidade, né? E não procura sair disso, né? Procurar Então, ajuda, né? Melhor coisa. sempre procurar ajuda, seja no amigo, seja na autoridade, né? Pública que tem condições de fazer algo. Agora, não seja tolerante com questões extremas, né? Porque a sua vida é importante, né? A sua Uhum. vida, para a sua família, ela é importante para você. Então, assim, não se desmereça. A sua vida vale muito. Então, vai atrás, né? É, Exatamente. o bom E às vezes mesmo é comunicar, né? prevenir. Sabe o que que É. eu vejo muito às vezes, doutora? As Ah, mulheres, elas se calam, elas não falam nem para a família, nem para os próximos por vergonha. Eu tô recebendo relatos de várias mulheres. Mírcia, eu não te conheço, mas eu senti de falar para você. E aí elas me falam as coisas que têm acontecido. Aí eu pergunto: você já falou com alguém próximo de você? Não, ninguém sabe. Minhas irmãs não sabem, meus pais não sabem, os líderes religiosos não sabem, porque elas têm é. vergonha de falar o que está acontecendo. Porque ela acha que ela é culpada às vezes. Sim. É, Exatamente. Vem aquela às vezes, culpa, né? Não, está acontecendo porque eu sou culpada. Mas culpada do quê? tem uma amiga que fala sobre isso. Ela tem o medo, assim, eu fracassei como esposa, eu fracassei como mulher. Aí ela puxa, eu fracassei como mãe, porque agora eu não vou manter minha família unida, né? É, exatamente. Teve até uma pergunta aqui, ó, doutor, o que devemos fazer quando a gente vê e a pessoa não confessa? Não confessa o... Eu não entendi a pergunta. Não confessa o quê? A Ké Oliveira escreveu aqui. Ah, ela não admite. Será que não é Ela não admite admite, né? que está sendo vítima de violência, né? Então, a violência, não falei, vou aproveitar a oportunidade. A violência não é só essa física, essa ameaça, né? É, a violência patrimonial, a violência moral. Como é a violência moral? É essa da calúnia, da Ah, ela injúria. colocou aqui, ó, não confessa que está sofrendo agressões. E todo mundo vê, né? Olha, eu tenho uma outra pergunta, essa aqui, ó, que eu quero responder. Como faz para denunciar uma amiga vizinha, tá? Eu vou responder, não deixa eu esquecer. Então, eu Essa até outra, fixei ela. Eu coloquei ela aqui porque eu abri a caixinha de perguntas, tem umas perguntinhas top ali também. Eu coloquei.
Ok. Essa outra que eu estava falando sobre. Ai, esqueci. Eu fico A entusiasmada pessoa não aqui. confessa, ela Ah, não. não quer confessar que está sofrendo agressões. Ah, você vai com uma amiga, você pode. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? Então, assim, vai ali dando seu apoio e vê o que que você pode fazer para ajudar. Porque tem pessoas que você também não consegue ajudar. E aí, o que eu digo? Faça o seu melhor. Mas também, depois que a pessoa não quer, porque pode chegar um ponto de a pessoa, aquele rancor, aquela raiva que ela tem do companheiro, ela transfere para a pessoa que está querendo ajudar. Então, isso é complexo. Você pisa em ovos. Às vezes você pensa que você está ajudando e aí parece que você está atrapalhando. Então, cuida disso, né? Observa, faz o melhor a teu alcance, né? Tem um padre amigo meu, ele fala um negócio tão bacana. O que que Deus quer de mim quando eu vejo alguém em sofrimento, em vários aspectos, sofrendo violência, sofrendo privações, né? Né? Faz o melhor, faz o melhor a teu alcance. Mas você não vai conseguir resolver o problema daquela pessoa. Você vai apoiar, você vai ajudar. Porque também você não pode se envolver ao ponto que aquilo vai trazer problema para você. Problema para você, né? Transfere, avisa a autoridade pública. Aí eu já respondo a pergunta que está aqui, como faz para denunciar uma amiga vizinha e se pode, como faz? Uma amiga vizinha, eu penso que deve estar sendo vítima, né? Você pode denunciar. Nós temos aqui em Goiás e todas as capitais têm o Disque Denúncia, né? Sim. A violência doméstica, o crime é de ação penal pública. Então não tem que ser ela que denuncia, sabe? Você não precisa ir até a delegacia e chegar lá na delegacia e dizer, olha, eu vim aqui para denunciar que a minha vizinha sofre abuso, que a minha vizinha é espancada, que as crianças dela também sofrem abuso, né? Passa Você fome. Quando se tratar de criança ou adolescente, você vai ao conselho tutelar. Você vai ao conselho e conta a história. E fala, olha, não quero que apareça, porque eles são meus vizinhos, mas vocês precisam fazer lá uma visita em loco. O conselho vai fazer, tá? O conselho faz. E quando é, no caso da mulher vítima de ameaça ou violência mesmo, você pode noticiar pelo Disque Denúncia. O Disque Denúncia da Polícia Civil, vai receber denúncia anônima. A denúncia anônima hoje ela é uma ferramenta super importante. E a polícia trabalha com ela. Tudo que é denunciado é mantido o sigilo da fonte que denunciou e é encaminhado. Se é uma violência doméstica, um abuso extremo que está acontecendo, vai ser encaminhada a denúncia anônima para a área de investigação. Tá? Ah, mas eu fiz isso uma vez, não deu certo. Faz de novo, tenta sempre. E o Conselho Tutelar é um ótimo canal. Por quê? Porque normalmente, se a criança ou adolescente estão sofrendo abuso, aquela mãe também está. E aí o Sim. conselho vai. O conselho faz relatório para quem? Para o Ministério Público da Infância e Juventude. De alguma forma, essa notícia vai chegar no Poder Judiciário, nas autoridades, tá? Vai chegar. E, Agora, não vá bater de frente com o agressor. uhum. Não, eu não recomendo. A não ser sem risco. Porque até o crime de omissão de socorro, ele diz assim: deixar de prestar socorro sem risco pessoal. Porque se tiver risco pessoal, você tem que se preservar. Top. Excelente resposta. É, Excelente esclarecimento, né? é, Agora, a outra gente, pergunta. sim,
Violência Aqui, virtual. a gente está Violência perguntando virtual. sobre violência virtual. Achei interessante. Demais acontece. Demais. A violência virtual, o meio é virtual, mas ela é violência do mesmo jeito. Então, vamos supor, eu fiz uma vez um procedimento super interessante. Eu tenho tempo para fazer o relato? Posso? Claro, o tempo é todo nosso, pode ficar à Então, vontade. a vítima procurou a delegacia pelo seguinte: ela estava namorando o rapaz que era chefe da TI, da tecnologia da informação da empresa. Então, ele tinha as malas diretas, ele tinha acesso a tudo que a empresa fazia, uma empresa grande, não vou me reportar a que empresa, que tipo de negócio, né? Mas era Certo. uma empresa grande, que tinha muita mala direta e estava implantando um sistema e tal. E ela, por essas questões dos sinais que ele deu de ser um abusador, de ser um agressor, ela terminou o relacionamento, né? Ele era uma pessoa que não queria compromisso com ela, mas também não deixava ela seguir a vida dela. Ele tinha outra pessoa e ficava andando atrás e ameaçando até. Então ela pegou, foi à delegacia e registrou a ocorrência que ele tinha ameaçado. Quando ele foi chamado à delegacia para falar sobre essa ameaça, ele disse que ela estava com inveja, que ele não queria mais ficar com ela e tal. Mas Meu isso não Deus. prosperou. O procedimento foi encaminhado. Passados 3 dias, ele fez um texto humilhante, vexatório, que envolvia o comportamento moral dela. Por exemplo, vamos supor que ela chamasse Ana, né? Vou pôr Ana, que é o nome da minha filha, ela chamava Sem Ana. perigo. Ele fazia assim, prezados clientes, vocês sabiam que eu sou a garota dessa empresa que faço isso, aquilo, tudo no sentido mais fútil, pejorativo que você imaginar. E mandou para todos os clientes. Então, Meu todos os Deus. clientes receberam isso, como se ela tivesse escrito, ele fez isso. Esse caso me deu uma mão de obra, sabe? Porque depois que foi ao juizado especial, a história não acabava, virou uma bola de neve. Porque isso é motivo suficiente para ele ser mandado embora do trabalho, né? Sim. Pagar uma indenização para ela e para a empresa, né? Mas o mal já estava feito. O nome dela já estava na boca dos clientes e de uma forma muito negativa, né? Essa moça sofreu muito, muito. Foi um dos primeiros, tem um tempo, casos de crime virtual que eu vi. Qual o crime que ele Nossa. praticou? Ele praticou um crime de injúria, difamação, que são crimes contra a honra. Não é uma violência real, é uma violência moral, psicológica. Ele acabou com a carreira dela na empresa, o nome dela, porque ele não punha só o nome dela, o primeiro nome, ele punha o nome dela completo. Secretária-geral da empresa tal. Nossa. Muito difícil. Bem, depois de responder pela ameaça, aí nós fizemos o procedimento de Aham. calúnia não, injúria e difamação. E ele foi responder por esses processos. E aí eu a orientei, eu disse, olha, o que vai doer mais nele vai ser a indenização que você vai pedir. Você tem que pedir uma indenização moral, porque moralmente ele abalou a sua capacidade profissional, comprometeu o seu Exato. nome. Porque agora, gente, depois que foi disparado, é muito difícil, você sabe disso. A mídia está Não tem aí, como. E a coisa proporção, negativa né, disso. é incalculável, né? Então, assim, as redes sociais, a mídia trouxe muita coisa boa, né? Olha aqui, nós estamos falando, fazendo isso e tal.
mas trouxe muita coisa difícil e complicada, Perigosa, né? perigosa. Então, a questão das imagens íntimas do casal, né? A mulher tem que ter muito cuidado com isso, né? Por quê? Até dos Sabe filhos, né? que Não é bem um assunto aqui, mas eu vejo tantas crianças de 11 anos rebolando nos Instagrams das próprias mães, com shorts minúsculos. Eu falo, meu Deus! na verdade, aí há um estímulo, né? E para esse tipo de coisa não precisa de estímulo. Naturalmente o ser humano chega nessa fase, né? Então não precisa fazer isso com a criança, né? Infelizmente. Então falta esse cuidado, falta esse cuidado. Verdade. É, eu percebo que agora isso está muito forte, né? Na minha geração a gente já não tinha esse problema. Ele é uma coisa desse momento atual, dessa É modernidade, né? atual. Mas Exatamente. A gente vai tudo, ver só daqui a uns anos, né, doutor? O que que vai acarretar. assim, muito superfície, né? Muito show, muito se mostrar, né? A felicidade, o bem-estar, ele é interno, né? Ele não é externo. Você não consegue atender essa demanda de aparência boa e bonita o tempo todo. Então, aí vem as frustrações, né? Nossa, aí é coisa para conversar bastante, né? Tem muito Então, assunto. muito, assunto, Aí muito. vai ser vão ser assuntos de outras lives. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, ó. Tem essa pergunta aqui, deixa eu ver, ó. As pessoas não denunciam, né? Não. Principalmente as cristãs, por uma generosidade, né? Por quê? Porque entende que esse mal, né, tem que perdoar, né? Mas também não pode Ele vai esquecer mudar, né? que foi dito assim, olha, ama teu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar você primeiro. Não foi pedido para você não se amar. É, você não pode amar mais o outro quando ele é um agressor ou é um manipulador. Não pode amar mais do que a você, né? Então, é, calma, é isso. Tem que falar sobre isso. Essas pessoas que trabalham com vítimas, com pessoas que não vão por isso, por causa do lado cristão, né? Tem que conversar sobre isso. A própria igreja. Eu não vejo a igreja Abordar aconselhando esses temas, né? que não se deva denunciar. Não vejo. Isso é uma decisão pessoal, isso é pessoal. Não vejo, assim, a igreja institucionalmente, as igrejas fazendo isso, né? Não, eu não Não, observo, realmente né? não tem. Não tem É, mesmo. então é isso. Então ama ao seu próximo, mas ama primeiro você, né? Sem A ti egocentrismo, mesmo. Verdade. com respeito, né? Com respeito por você, né? Porque para você se respeitar, você não precisa desrespeitar o outro, não é? Não é verdade? De Então, forma nenhuma, exatamente. Né? é. Olha os meus cachorrinhos aqui na roça. Ai, doutora Cláudia, que bate-papo maravilhoso. Também gostei demais, viu? Amei, Gostei muito. amei, amei. Né? Eu acho super válido, é um assunto que a gente realmente tem que trazer, que a gente tem que discutir, conversar um pouquinho, né? Porque o respeito, ele cabe em qualquer lugar. Uhum. E eu falo, uma coisa que eu falo muito também aqui nas minhas redes sociais, é que quando a gente chega num ponto desse, a gente já perdeu o amor, já perdeu o respeito, já perdeu tudo que tinha para chegar nisso, não é mesmo, Cláudio? Verdade, é verdade. Nossa, olha, Né? uma sociedade que maltrata a mulher, né? A propósito do tema que você colocou, violência, um problema de saúde pública, um problema de saúde social. Uma sociedade que É. maltrata a mulher é assim, ela está doente. Ela está doente. Então nós precisamos ver no nascedouro disso, né? Porque a polícia trabalha na consequência. A polícia é consequência, né? Mas a família
a família, a igreja, a escola, ela pode fazer a prevenção, né? E como é que a gente faz, né? Até a nossa vida tem que ser mais cultural, não é? Eu tenho certeza que você concorda comigo, que todo mundo. A gente tem que olhar para o belo, a gente tem que gostar de uma boa música, a gente tem que gostar de ver uma paisagem, gostar de um bom filme, um bom livro. Então, a gente agora fica só preso nessa aparência externa da rede social, não vai para o lado interno, né? Então, as sociedades mais antigas, greco-romanas e tal, trabalhava tanto essa questão do belo na casa, de fazer a casa mais bonita, para ter um ambiente agradável, né? Então, a gente precisa Para do ensinar isso lar, para né? nossas crianças. É verdade, né? E Fazer um ensinar ambiente isso mesmo. gostoso. É verdade. Não é Precisamos. utópico, não é utópico, é real. É, É não é? verdade. É possível, tá na mão de cada um, não é? Tá na mão de cada um. Então Se cada um, se a gente puder fazer a nossa parte na sociedade, né? Se a gente puder pegar o raio ali de pessoas que a gente consegue atingir e levar uma mensagem dessa, nossa, eu falo que o mundo fica muito melhor. e você pode observar que o mundo à sua volta, Mírcia, é melhor. Porque Com você certeza. busca. Então, vamos fazer isso. Cada um busca. Ah, não tá bom, não tá dando, não tá conciliando. Vamos sempre querer viver bem, em bom estado, de paz. Porque uma pessoa que se deita à noite para dormir com o outro, brigado, tendo ouvido várias ofensas, isso não é vida. Isso é muito Não, triste. Essa não é a proposta da vida nossa aqui, não é? não mesmo, né? É. Ai, muito esclarecedor mesmo, doutora Cláudia. Só tenho que agradecer. Quem Eu que gostou, para dar o coraçãozinho aí para doutora Cláudia. Eu que agradeço essa oportunidade, eu gostei muito, estou à disposição. Se em outros momentos você quiser tratar de outros assuntos, eu gosto muito da área da infância e juventude. Também estive na prevenção às drogas de um bom tempo na Polícia Civil, trabalhando num programa de prevenção. É um assunto que eu gosto muito, né? Precisamos muito. Eu sou voluntária na Casa de Eurípides, na dependência química. Então, eu gosto muito desse tema. Eu acho que a gente tem que falar sobre ele. E quando você quiser, eu tô... Gente, ai, eu quero demais. Nossa, muita gente precisando de todos esses temas que você acabou de mencionar. A gente pode fazer uma live por mês para mim tomar tanto seu tempo. Mas a gente pode fazer, isso é um trabalho social. É verdade, é verdade. É muito bom. Eu costumo dizer para o seu irmão, meu querido Geraldo, que Ele não entrou na nossa live, deixa ele comigo. nós que estudamos na rede pública, eu sempre estudei na escola pública, eu fiz na Universidade Federal, eu tenho um compromisso com a minha sociedade, eu tenho um compromisso com o meu estado, com a minha cidade, com o meu país, eu tenho um compromisso. Então, isso para mim é um prazer imenso. É só uma retribuição, é o mínimo que eu posso fazer de tudo que eu recebi do meu país, do meu estado. Tem esposo drogado. Olha, já tem uma pergunta sobre a questão das drogas, né? Tem um esposo drogado. Meu Deus, é muito difícil aliar essa questão da drogadição e a violência doméstica. É uma rotina na delegacia. É uma Meu rotina. Deus. Vai ser a nossa próxima live, então, viu? Ó, live sobre drogas. A gente pode falar isso sobre as drogas e a gente pode falar isso na juventude, né? Como a gente pode, como nós, como mães e pais, podemos orientar os nossos filhos com relação às drogas. Tema top. Top mesmo. E aí, Pode ser, as doutora pessoas Cláudia. que convivem, né, com a pessoa que é usuário, né? Porque nem todo usuário é violento,
né? Mas isso prejudica muito a relação, né? Então, é um ótimo tema e nós vamos falar sobre isso. Tá Vamos tranquilo falar para mim. sobre isso então. Pode me Perfeito. avisar a sua data. Na igreja tem muitos jovens que começam a vender as coisas dos pais, sabia, doutora? Tem muitos casos aqui perto da gente. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas e essa live vai ser muito, muito de suma importância. Opa, ó. Tava acabando a minha bateria aqui. Mas eu arrumei. Não, mas a gente vai terminar. Eu não te vi a live inteira, você acredita? Ô, Mícia, nós duas. Você não me viu? Mícia, Não, eu não tô te vendo, aqui tá tudo preto. a gente conversa tanto que a bateria do celular acabou. Eu não sei como é que tá a minha aqui. Ah, legal. Ai, Muito, mas gratidão. Foi muito bom. Muito muito bom bom mesmo. Cláudia, então eu acho que era isso, né? É Deixa eu isso. desativar o comentário aqui. E aí a gente vai preparar essa próxima live então e eu vou avisar nos meus stories, tá bom? Ok, estou muito feliz, muito obrigada. Eu quero deixar o meu abraço, um beijo no coração de todos. Segura aqui que eu não consigo fazer o meu coraçãozinho. A minha bateria acabou para você. Ai, que dó. Beijo grande para todos vocês. Muito obrigada. Então, um beijo, ó, muito obrigada do fundo do meu coração e até a próxima live, então. Até a próxima. A gente se vê. A gente se vê. Beijinho. Tchau. Um abraço a todos que estiveram aqui conosco até agora também, tá bom? Gratidão. E até a próxima live. Fica com Deus.